Será que você consegue fazer esses 3 movimentos? A gente ter um corpo flexível, com mobilidade, com força e com resistência é muito importante para o nosso dia a dia. Tanto para a gente conseguir prevenir lesões, como também a gente conseguir fazer as coisas do dia a dia sem sentir tanto desconforto. Que no nosso dia a dia a gente consiga se abaixar tranquilamente para pegar uma coisa que caiu no chão, sem sentir aquela dor na coluna, ou então que a gente consiga fazer o esporte que a gente gosta, né? Praticar aquele esporte que também é um hobby que a gente gosta, e sem sentir dor, sem sentir desconforto, conseguir realizar de uma maneira que não é muito desgastante, que você não fique extremamente cansado e sem fôlego. A gente consiga, principalmente, chegar ao final do dia, depois de ter trabalhado o dia todo, e que a gente consiga chegar nesse final do dia cansado, porque, né, fez muitas coisas durante o dia, mas não cansado com aquela dor no corpo, aquele corpo travado, duro, cheio de tensão, cheio de desconforto. E principalmente que a gente consiga acordar pela manhã, depois de uma boa noite de sono, e acordar tranquilo, disposto, sem dores, sem tensões, sem rigidez, com o corpo realmente preparado para o dia. Não acordar já com dor, né, sentindo que o corpo não está legal, sabendo que isso vai afetar o seu dia todo que você tem pela frente. Então, é muito importante que a gente tenha um corpo adaptável para as situações do dia a dia. Um corpo que consiga enfrentar as diversas situações que a gente passa e que a gente precisa passar e fazer isso de uma forma tranquila. Então, o primeiro movimento é o movimento de estar sentado e levantar sem ter os usos das mãos. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai sentar com as pernas dobradas. Esse com as pernas dobradas, ele é um pouquinho mais difícil, tá? Então, a gente vai começar nessa posição. Eu recomendo que você fique próximo de algum lugar que dê para você se apoiar, seja parede ou algum móvel ou algo do tipo, caso você perca o equilíbrio ou você precise. As mãos a gente vai deixar aqui na frente, para que não corra o risco de querer apoiar a mão em algum lugar para poder fazer o movimento. Com as pernas cruzadas, os pés apoiados, a gente vai fazer o movimento de ficar em pé. Esse é um movimento um pouquinho mais complicado, né? Mais difícil, digamos assim. Mas dá pra gente fazer ele um pouquinho mais tranquilo. Que é como? Com as pernas dobradas, anteriormente, de novo a gente vai ficar em pé. Só que aqui vai ser uma etapa a mais. Então a gente vai subir, vai apoiar um pé de cada vez até ficar em pé. E a mesma coisa para sentar, né? Dobra os joelhos e aí senta. Então esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é conseguir ficar na posição de cócoras. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai começar, primeiro, apoiando só a ponta dos dedos e deixando os calcanhares levantados no chão. Essa é a posição mais fácil e normalmente a posição mais comum que a gente consegue ficar, né? Mas o ideal do cócoras é que a gente consiga apoiar totalmente o calcanhar no chão. Então, eu vou ficar de lado aqui e vou ficar aqui na posição. Também, mantendo os braços esticados no ar e tudo mais. Se ficar muito difícil para você, você pode estar apoiando os braços aqui nas pernas e também já dá um apoio a mais. Ou então, você pode estar se apoiando numa parede, numa cadeira, enfim, que você tiver em casa e também vai te ajudar a ficar nessa posição. Inclusive, eu acho que, né, isso já é meio que um conhecimento comum, de que o cócoras, antigamente, ele era uma posição que a gente ficava sentado para repouso. Então, é um movimento que a gente acabou perdendo, né? Com o tempo, com, enfim, a modernidade. Principalmente porque agora a gente fica muito mais sentado nas cadeiras, né? Do que definitivamente estar sentado no chão ou mesmo na posição de cócoras. E o último movimento é a flexão de braço. A força dos braços, ela é tão importante quanto a força das pernas, porque assim, basicamente a gente usa nossos braços para fazer muitas coisas durante o dia a dia, muitas vezes até mais do que as pernas. As pernas a gente acaba usando muito mais só para se locomover ou então para ficar em pé, e os braços a gente acaba usando muito mais para diversas tarefas, né? Seja para comer, para preparar o alimento, para trocar de roupa, escovar os dentes, enfim, são inúmeras tarefas. Então, como que a gente vai fazer esse teste? A gente vai apoiar as mãos aqui no chão. Você pode começar do jeito um pouco mais fácil, que é com os joelhos dobrados e os pés levantadinhos aqui no ar. A gente vai ficar com a coluna em posição de prancha, então coluna reta, contrai o abdômen, deixando a coluna bem paradinha
E a força é pelos braços que a gente desce a coluna e volta. E não aqui pelo bumbum. Às vezes a gente deixa o bumbum, o quadril mais para trás e faz esse movimento aqui. Só que a gente está usando muito menos a força do braço e muito mais compensando com o quadril. Então, coluna reta, aí vai descer os braços, né? Dobra o cotovelo e sobe. O mais avançado, né? Que seria o ideal que a gente conseguisse fazer, é com as pernas esticadas. Então, também, pernas esticadas, a coluna em posição de prancha, contrai abdômen, bumbum para dentro. E vamos de novo. Dobrar os braços e estica. Também sempre fazendo a força lá pelos braços e não pelo tronco, né? Pela coluna. Então, tenta fazer esses movimentos em casa. Tenta, se você não consegue de primeira ou se você nunca tentou fazer, tenta fazer com as adaptações, né? Se apoiando e tudo mais, até para que você não se coloque em risco de maneira inicial. Caso você não consiga fazer de primeira, não tem problema nenhum, tá? Não são coisas que a gente tá condicionado a fazer. Deveríamos, né? Mas não estamos. Então, aos poucos, treinando, repetindo, você vai conseguir chegar lá, tenho certeza. E principalmente, se você não conseguiu, então é muito importante que você foque nisso, que tente trabalhar isso, colocar o seu corpo para jogo realmente, se movimentar, porque são movimentos essenciais que a gente precisa para o nosso dia a dia, que fazem muito bem para a nossa saúde. E se você conseguiu ou não conseguiu, me conta como foi nos comentários, eu quero saber como foi o seu resultado.